tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Propositivo, um podcast feito para compartilhar histórias de pessoas inspiradoras. Hoje eu estou aqui com duas pessoas incríveis, que é a Bia e a Vitória. Elas são jovens, engajadas em missões, causas sociais. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu quero saber se você já está nos acompanhando nas nossas redes sociais. Clica aqui, compartilha e vamos juntos nesse programa incrível. Hoje a Bia, ela é uma transformadora social e eu gostaria de saber, Bia, como que você está? Tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, né? Esse podcast que tem muitas pessoas incríveis, inspiradoras, e eu estou muito feliz em fazer parte. Que bom! E a Vitória é uma jovem também de 24 anos, estudante de pedagogia. Já me formei. Já se formou, né? Sim. Ai, que bom. E está com a gente aqui hoje para falar sobre sua história. Ela faz missões, ela trabalha, tem um trabalho lindo também na igreja. Como está, Vitória? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte desse podcast e, quem sabe, atrair mais jovens para a missão, né? Isso, com certeza. Na verdade, quem está estudando aqui pedagogia é a Bia, né, Bia? Sim, sou eu. Estou no último ano. Uhum. Ah, que bom. E você é uma transformadora social. Como? O que te inspirou, te motivou a trabalhar? Você é do Instituto As Valquírias, né? Sim, eu sou do Instituto As Valquírias. Na verdade, assim, o que me motivou, eu entrei como aluna, né? Então, eu tive a minha vida transformada primeiro. Eu entrei como aluna, eu estava passando por vulnerabilidade social. Minha mãe estava presa, eu perdi meu pai, ele foi assassinado por conta do crime. E eu tive a minha vida transformada. E é isso que a gente faz lá dentro da instituição, a gente transforma a vida das meninas. São meninas que chegam em risco de vulnerabilidade social e emocional, e a gente transforma a vida dela por meio da música, por meio da arte, por meio das aulas de pedagogia. E foi isso que aconteceu comigo, a minha vida foi transformada por meio da música, e hoje eu tive a oportunidade de transformar a vida de outras meninas. Então foi isso que me motivou. Na verdade, é um propósito de vida. Sim, o Instituto das Valquírias, todo mundo, a maioria das pessoas conhece, né? Atende quantas pessoas hoje lá? Não só crianças. Na verdade, a gente atende a família como um todo, porque nós damos atendimento para as mães também, né, para as crianças, temos os nossos cursos de qualificação profissional. Então, a gente atende mais de 1.139 famílias. Famílias como um todo, juntando toda a junção entre as crianças, as mães, né? E são atendimentos não só de assistencialismo, são atendimentos, sim, de assistencialismo, mas na onde a gente atende por meio de atendimentos psicológicos, né, atendimentos culturais, atendimentos de qualificação profissional. Então, a gente atende da forma que a família realmente necessita. Se você não tivesse encontrado o Instituto, o que você acha que teria sido a sua vida? Nossa, eu não sei. Porque, assim, na época, eu conheci o Instituto com 11 anos, tive a minha vida transformada. Eu estava morando dentro de um bairro onde tem o maior índice de tráfico de drogas e de prostituição. Eu estava morando com uma amiga da minha mãe, totalmente aleatório, né? Minha mãe estava presa. E o que era apresentado para mim era o crime, era o tráfico, era a prostituição. Então, para mim, aquilo era normal, entendeu? Para mim, aquilo era normal. Entrar no Instituto As Valquírias foi como se eu estivesse saindo de uma bolha, porque foi apresentado um outro mundo para mim. Aquele mundo que eu presenciava os traficantes e as prostitutas, no mundo do Instituto As Valquírias, eu presenciei a música, sabe, a arte, a aula de meditação, os atendimentos psicológicos. Então, provavelmente, se eu não tivesse conhecido o Instituto As Valquírias, eu seria mais uma usuária ou mais uma prostituta também. É o que o mundo lá dentro tem para nos oferecer, né? É o que tem mais fácil, né? É o que tem mais acesso. Sim. Aí, quando você entra numa instituição, a sua referência é alterada. E foi isso que aconteceu comigo e acontece com as nossas meninas. Tá certo. E a Vitória, ela também faz um trabalho lindo, que é um trabalho de evangelização, né, das igrejas. Vitória, o que te inspirou a se envolver ativamente na igreja? Desde quando você está na igreja? Bom, eu estou na igreja, acho que desde a barriga da minha mãe. E a missão sempre esteve
junto comigo. Então, eu tive muito contato desde pequena com as irmãs, né? E padres. Então, eu já cresci com um outro pensamento, né? Um pensamento realmente firmado em Deus. E foi apresentado para mim a missão, apesar de nós já sermos missionários desde o nosso batismo, mas foi apresentado o grupo de juventude missionária para mim. Se eu não me engano, eu tinha uns 17 para 18 anos. E eu fui me apaixonando por esse grupo, por ter uma realidade bem social mesmo, né? Para atrair os jovens. E o nosso carisma do grupo é um carisma samaritano, onde nós vamos até essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí eu tive a graça desse ano de participar da primeira experiência vocacional missionária lá na Arquidiocese de Manaus. E eu realmente pude dizer que agora a minha vida é a missão, porque eu pude ter um olhar muito mais amplo do que é a missão, do que é uma sociedade, para quebrar qualquer tipo de preconceito que existia em muitas outras questões. E realmente isso é incrível e maravilhoso fazer parte desse grupo. Você trouxe umas imagens aí da missão que você fez lá em Manaus. Tem aí, não tem, Gabriel, as imagens dela lá em Manaus? E como que foi esse trabalho lá, conhecer essa outra história, estar na região norte? Como que foi evangelizar por lá? É uma realidade totalmente diferente da que eu vivo aqui no estado de São Paulo. Nós temos o contato com a pobreza, mas lá é uma pobreza extrema. Eu fiquei na região leste, lá de Manaus, fiquei na cidade mesmo. E aquelas pessoas, elas são de extrema pobreza, mas que têm um acolhimento incrível. Que tudo aquilo que eu pude vivenciar lá, que eu pude me alimentar, né? Eu sei que aquilo foi porque nós estávamos lá. Não foi porque eles têm condição de ter aquilo todos os dias. Então, isso me tocou demais. E a fé? A fé inacreditável. Inclusive, tem uma foto de uma casinha que eles falam que é o interior, que é mais na zona rural, né? E esse senhor, ele não tem televisão. A única coisa que ele tem para acompanhar as coisas da igreja é um radinho. E assim, acompanha. É uma fé assim incrível. Toda a história de vida dele, ele fala de Deus, que Deus realmente agiu na vida dele para estar ali. E naquele dia nós levamos uma cesta básica para ele porque ele estava precisando. Ele foi até a cidade a pé porque não tem carro, para fazer esse apelo à igreja. E naquele dia a gente pôde amenizar um pouquinho daquela dor dele. Então, foi de uma riqueza imensa. Eu acredito. E hoje vocês duas estão aqui porque, embora vocês tenham, são de caminhos diferentes, né? Vocês se encontram com o mesmo propósito. As duas fazem pedagogia, uma está fazendo, a outra já concluiu, e trabalham com causas sociais. Como que é para vocês trabalhar isso, assim, poder ajudar? Você está no Projeto Nós, você no Instituto das Valquírias. Olha, para mim é um propósito de vida, porque eu vejo, vou contar uma história que eu presenciei, assim, sexta-feira passada. A gente faz a roda de gestante lá para as mulheres, né? Elas vão no curso, fazem a roda de curso, e depois, no fim da gestação, elas recebem um enxoval. E teve uma gestante que me procurou depois, ela estava totalmente arrumada, né, super bem apresentável, e falou assim pra mim, eu tava procurando uma casa até R$500 porque eu tô morando na rua. Aí eu fiquei, como assim? Porque não parecia, sabe? Sim. Aí ela falou assim, eu tô morando na rua, eu venho nos atendimentos, eu venho nos cursos, mas a moça pediu a casa pra mim, eu só tenho até R$500 pra pagar e eu não consigo achar uma casa. Então, tem histórias lá dentro, né,
que a gente não imagina, assim, além das mulheres, a gente também atende as famílias da favela, né? Então, tem histórias que a gente pensa que histórias de vida mesmo, de passado, de raízes, né, de ancestralidade que hoje estão aqui, e é muito legal a gente poder ter acesso a isso, né? A mais do que o assistencialismo, mas conhecer a história de vida e fazer a real transformação na vida da pessoa, principalmente das meninas, né? Porque lá no Instituto das Valquírias é um instituto de empoderamento feminino, e lá a gente pega as meninas a partir dos 5 anos para a gente já começar a alterar a referência delas, né? Já trabalhar os sonhos, a gente trabalha muitos sonhos. Posso. Isso, no eu posso, eu consigo. Se eu quero ser médica, eu vou sim ser. Não importa se eu sou pobre, não importa se eu sou preta, entendeu? E trabalhando os sonhos desde pequena, porque o que a gente acredita? Quando uma criança já tem a referência alterada, ela tem o poder de transformar a família inteira dela. Com o exemplo, sabe? Eu fui assim, a minha mãe, quando ela saiu da cadeia, ela ouviu eu assim, sabe, tocando instrumento, estudando, fazendo cursos, ela não imaginava o que ela ia encontrar, sabe? Mas eu imagino hoje, se não fosse as causas sociais, se não fosse um projeto social na minha vida. Isso é na vida de várias outras crianças. Então, para mim, é gratificante, é um propósito de vida. Você também se depara com isso? Sim, bastante. E eu também vejo como um propósito de vida igual a Bia, porque é uma mudança que a gente faz na vida dessas crianças. Nós atendemos lá no Projeto Nós um número pequeno, comparado ao Instituto das Valquírias. Cerca de 60, 70. Isso. Porém, não deixa de ser significativo. Então, nós trabalhamos com atividades lúdicas, a gente realmente mostra outros tipos de culturas para essas crianças que existem fora daqui. E eu também até falo que a missão me ajudou nisso, a levar isso para as crianças, porque eu conheci outras culturas. E quem sabe ali eu motivar que aquelas crianças um dia possam ser missionárias também, da mesma forma que eu sou. Então, agora, recentemente, trabalhando com o Dia dos Povos Indígenas, eu trouxe tudo aquilo que eu vivi lá em Manaus. Eu levei as fotos e fiquei super emocionada junto com eles, porque, assim, eles têm muitas perguntas. E nós ficamos, acho que, um dia todo só para falar dos povos indígenas, para eu mostrar as fotos, e eles conheceram um pouquinho dessa outra cultura que nós temos aqui no nosso país. Então, realmente mudou. Agora, porque antes tinha aquela história de Dia do Índio, né? E aí entrou uma lei falando que são povos indígenas. E agora eles já falaram, não é mais Dia do Índio, é Dia dos Povos Indígenas. Então, já essa desconstrução, né, de uma questão que já vem há muitos anos. De você ir lá, mostrar as fotos, as imagens, esse contato. É totalmente diferente. Sim. Então, para mim foi diferente e é o que eu quero passar para eles, que existem coisas diferentes daquilo que eles já vivem e que podem muito bem agregar isso na vida deles. E para você, qual que é a importância assim, da igreja, tanto para você quanto para a sociedade em geral, para as crianças? A gente fala que é realmente Deus, né? O quanto Deus é importante na nossa vida. E as crianças acreditam, mas às vezes não tem um direcionamento. Então, ali, além das atividades lúdicas, nós trazemos um pouco da religiosidade, porém não voltada a uma religião. Até porque nós atendemos crianças de diversas religiões. Mas isso é importante para dar uma base, assim, das crianças saberem que elas nunca estão sozinhas. Por mais difícil que aquela situação esteja na vida delas, que elas são capazes e que tem um Deus que olha por elas, que cuida por elas e que dá um caminho e pessoas para que possam mudar, né, de alguma forma a vida delas. Tá certo. Bia, e as crianças que participam assim, de projetos esportivos, cultural, profissionalizante, até mesmo da igreja, elas têm são menos propensas à agressividade, né?
Com certeza. Com certeza, porque o trabalho cultural e esportivo é um trabalho que ela está movimentando, né? Então, ela automaticamente ela está lá movimentando as emoções, colocando aquilo em prática, colocando a criatividade dela em prática. Quando ela não faz isso, ela fica só remoendo aquilo que passa dentro de casa, remoendo aquilo que não tem para comer, e aí automaticamente passa a ser uma criança agressiva, né? E a primeira coisa, quando a gente conversa com essas crianças, elas falam: se eu estivesse em casa, eu não estaria fazendo nada. Eu estaria, né, aprendendo coisas erradas, de repente, na rua. Só vendo televisão. E lá elas têm muita ocupação, né? Muitas aulas, muitas atividades. É para isso mesmo, para elas se ocuparem, para aprender alguma coisa, se identificarem com alguma coisa para querer fazer aquilo no futuro. E vocês incentivam outros jovens a apoiarem uma causa? De que forma? Como que vocês fazem isso? Nós temos o grupo, né? Então, o grupo de juventude missionária é justamente esse. Ele está ligado com a igreja e juntamente com as causas sociais. Então, quando tem algum evento que envolva o projeto que é ligado com a paróquia que eu faço parte, então o grupo inteiro se ajuda e vai motivando para a gente alcançar o nosso objetivo. E você, Bia? Olha, nós temos a Banda As Valquírias. A Banda As Valquírias vai em escolas públicas. Eu já vi tocando. Já viu? Quem não viu? A gente vai em escolas públicas levar palestras, né, de empoderamento feminino, histórias de vidas reais, né, e música. Então, automaticamente, aquela menina vai se interessar pelo projeto, vai se interessar pelo instituto, vai querer saber, vai fazer a sua matrícula, a sua inscrição, vendo onde ela se encaixa. Me encaixo num curso, me encaixo e todos os dias. E, automaticamente, ela vai se engajar e vai ter a vida transformada também. Você, qual instrumento você toca? Eu toco alfaia, percussão e contrabaixo. Eu comecei a tocar contrabaixo lá no instituto, e aí depois a gente passou a tocar somente a percussão. É tão bonito. E a Bia, você canta também? Qual que é? Sim, toco violão e canto na igreja. Bom, aprendi a tocar violão com 7 anos e aos 9 eu comecei a tocar na igreja e depois disso nunca mais parei. Nossa, então as duas são musicistas também. Sim. Muitas coisas assim em comum. Como que vocês se mantêm informadas assim, sobre as causas sociais? O que vocês acham que precisam defender? Olha, lá nas Valquírias, a gente, todas as segundas-feiras, a gente tem reuniões de gestão. Por quê? Muitas pessoas vê um projeto social como algo jogado, assim, né? Vamos só dar cesta básica, só assistencialismo. Mas não, a gente tem reunião de gestão justamente para a gente ter o foco da semana, né? Como que a gente vai se planejar essa semana? Quais vão ser as ações essa semana, né? É o mês da mulher, que mês que está evidenciando para a gente fazer uma ação para beneficiar tal grupo, entendeu? Então, por meio dos gestores lá do Instituto. Cada departamento tem um gestor. Então, a gente tem o departamento do Valquírias Education, que é a qualificação profissional, Valquírias Musical, Valquírias Flow. Então, cada departamento tem aquele gestor e toda segunda-feira a gente faz a reunião de gestão para a gente se manter informado, para a gente se manter alinhado, né? Para a gente ter algo organizado, né? Não ser somente um projeto social, mas ter uma organização social, entendeu? Vocês também trabalham por temas? Sim. Então, lá no projeto eu pego um pouquinho, ando juntamente com a escola em relação aos temas, né? Mas assim, a gente sempre traz uma coisa a mais porque não fica focado que nem a escola na educação. Projeto de apoio, reforço, né? Não é totalmente voltado para o reforço. Eu trabalho com atividades lúdicas que ajudam e a evolução da criança é bem mais rápida, porque eles aprendem brincando, que é o que eles têm que fazer na faixa etária de idade deles, né? Então, esse é o nosso diferencial da escola, apesar de eu trabalhar com os temas que a escola também trabalha. Então, Dia dos Povos Indígenas, Dia do Trabalhador, Dia de Tiradentes. Então, eu pego esses temas e trago isso para as brincadeiras. E as crianças, elas chegam precisando mesmo, falta muito apoio, tipo, meio que perdidas lá, elas estão meio perdidas, assim, na escola, falta referências?
Sim. Então, o que eu levei para o projeto para ver se diminuía um pouco dessa defasagem que eles têm na educação. Eu levei um bingo matemático, então toda semana eu faço com eles. Então tem lá a continha, 5 mais 5, aí eles têm que responder 10. Então quem tiver na cartelinha o número 10, eles marcam. E aí quem completar a cartela cheia ganha uma premiação. Isso até para eles motivarem a estudar a tabuada, fazer continha de divisão, de adição, subtração. Então, de um ano para cá, que é o período que eu estou lá no projeto, eu já pude ver uma evolução gigantesca. Do quanto eles realmente aprendem brincando, porque eles se motivam a falar assim, olha, eu preciso estudar um pouquinho mais para ver se na semana que vem eu ganho aquele prêmio que é super legal. A Vitória fala ali de motivação. O que você acha que é preciso fazer para que as crianças, os jovens, estejam mais motivados a estudarem mais, continuarem na escola? Nossa, esse exemplo que ela deu é maravilhoso. Eu achei bem pedagógico, bem lúdico, né? E engaja, né? Porque vou ter algo em troca. Se eu aprender a matemática, eu tenho a possibilidade de ganhar o prêmio. Né? Então, aí a criança... lá no Instituto, a gente gosta bastante de novidade também, sabe? A gente fala assim, se a criança não tá gostando, não tá indo no Instituto, não é culpa da criança, é culpa do professor. Então, inova na sua atividade, faz algo melhor para a criança vir, né? Então, lá a gente... faz essas atividades bem diferentes, mas a gente puxa bastante para a arte, sabe? Por exemplo, você tá fazendo a aula, os ensaios, porque você vai ter uma apresentação. Isso, porque você vai ter uma apresentação. Então, eles fazem tudo muito engajado, porque eles sabem que eles vão subir no palco. Porque eles sabem que eles vão subir no palco. E o subir no palco é o quê? Eles vão ser vistos de alguma forma. Porque a criança, ela quer ser vista. Sim, com certeza. Sabe aquela criança que só vai mal na escola, que o diretor fica chamando os pais? É porque ela quer ser vista. Quer chamar a atenção de alguma forma. Exatamente, ela quer chamar a atenção de alguma forma. E lá no Instituto, a gente faz elas chamarem a atenção de validando positivamente, entendeu? Então, é dessa forma a motivação. Porque quanto mais elas vão fazendo, mais a gente vai validando. E aí, assim vai. Quais são os planos de vocês assim, para continuar nessas causas sociais? Os planos para o futuro mesmo, assim? Uma pergunta até um pouquinho difícil, mas... Como você se vê daqui 10 anos, 5 anos? Nem precisa ter 5 anos. Eu acredito que me especializando ainda mais nessa área. Porque é uma área que eu pude me apaixonar. Ver outra realidade e ver que a gente pode ajudar de alguma forma, isso nos motiva a ser até pessoas melhores. Porque eu até falo para as crianças que cada um de nós é diferente. Então, nós estamos aqui nesse mundo para ajudar o outro. Então, do que valeria se a gente fosse igual, se nós tivéssemos as mesmas dúvidas e não tivesse ninguém para nos ajudar? Então, acho que me especializando e motivando até mais pessoas nessa causa, o mundo acho que poderia ser um pouquinho melhor e diferente. E como que você espera, assim, continuar a crescer na fé, continuar crescendo? Um crescimento na missão, acho que é o que mais está falando atualmente, é sobre a missão Adigentes. E que eu também não descarto a possibilidade. É uma missão fora do país. É ver a realidade de outros países e, o que eu acabei de falar, ajudar. Então, pode ser que futuramente, quem saiba, eu seja uma missionária Adigentes. Entendi. E assim, a missão ela pode ser feita também em qualquer canto, né? Pode começar de qualquer forma. Qualquer forma. Aqui na base, onde nós vivemos, aqui em São José do Rio Preto, quantos bairros que nós temos, que tem pessoas que não sabem de Jesus Cristo, que não sabem e levar isso para eles, que Jesus Cristo
seja conhecido e você, amado. Assim, super jovem, as pessoas veem você engajada na fé. Como que é? Para eles é uma alegria tremenda, porque depois da pandemia nós tivemos um baque assim, em relação à juventude na igreja. Então, inclusive, nós estamos querendo trazê-los de volta com a missão juvenil agora em julho, diocesana. Então, nós vamos tentar com que esses jovens de 18 a 30 anos voltem às comunidades e sejam adeptos à missão também. Fala então o grupo que você participa. Juventude Missionária. Tá nas redes sociais, como que encontra? JM, Heloísa Helena, RP. E a Juventude Missionária faz o que dentro da comunidade, assim? Ela faz uma animação missionária mesmo. Então, tudo que está relacionado à missão tem a Juventude Missionária, mas também tem a Infância e Adolescência Missionária. Então, esses dois grupos servem para animar na comunidade relacionada à missão. Em 2019, a missão juvenil foi lá na minha paróquia e teve um destaque marcante desses dois grupos, porque nós realmente trabalhamos com a missão de levar a Jesus Cristo para as pessoas mais necessitadas. Então, todo mundo assim que se interessar pode fazer parte do grupo. É um grupo pequeno, mas que sejam crianças, adolescentes e jovens formados e que tenham realmente esse espírito samaritano. Tá certo. Bia, e você? Olha, futuro, assim, também é uma pergunta um pouco difícil para mim, mas eu quero finalizar a faculdade, né? Termino esse ano. Mas, assim, para o futuro, eu vejo as Valquírias atuando em outros países, né? Com as nossas atividades, com a nossa música, com a nossa cultura mesmo das Valquírias. A Amanda Oliveira, que é a fundadora e CEO das Valquírias, ela foi esse ano para a África levar um pouco das nossas atividades, levar um pouco da cultura das Valquírias para um projeto que tem lá. Então, eu vejo as Valquírias e eu atuando também em outros países, a gente podendo impactar outros países com vulnerabilidade social, né? Viu como vocês pensam grande? Com certeza. É um exemplo que vem de dentro. Com certeza, para transformar vidas, né? Não somente aqui da nossa cidade. A gente fala muito assim, ó. Primeiro vamos começar com o nosso bairro, depois vamos começar com a nossa cidade, depois vamos começar com o Brasil, depois a gente vai para os outros países, né? E cada hora indo para um lugar, impactando vidas. Ai, que bom, gente. É isso. O propositivo de hoje foi com a Bia e com a Vitória. Espero que a história delas sirvam de inspiração para outros jovens. E para você que está acompanhando o nosso programa, nos acompanhe nas redes sociais, clique aqui, compartilhe essa história com outras pessoas, tá? Eu agradeço muito a companhia de vocês. Obrigada. Quero deixar um recado, uma mensagem. Bom, todos nós somos batizados. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela é missionária. Caso contrário, ela não é de Jesus Cristo. Então, você é convidado a ser missionário conosco. Eu quero falar para, se alguém se interessar em conhecer o trabalho das Valquírias, nas nossas redes sociais está Nação Valquírias. E também é muito bem-vindo para ir lá conhecer, ser voluntário, às vezes conhecer as crianças, conhecer o espaço e o nosso trabalho. Lá é tudo formado por voluntários, né? A maioria é voluntários. Nós temos alguns contratados, mas a maioria são pessoas engajadas, voluntárias. Tá certo. Valeu, então, muitíssimo obrigada. Obrigada a você que nos acompanha. Um beijo grande e até o próximo.